Atenção, depois de eu fazer isso, contas até 10, só começas depois dos 10, está bem? Diz ação. Ação. Bom dia, queridos espectadores, e obrigado por estarem a participar neste podcast Toda a Liberdade. Aqui hoje nós temos connosco André Silva, um conhecido turista e, para além disso, um conhecido trabalhador no âmbito das relações com os países. Bem-vindo, André Silva. Vamos começar esta entrevista falando um pouco sobre a sua experiência. Ouvi dizer que você andou por vários países e ouvi dizer que uma das coisas que mais fascinou foi Sardinha Lata. E queria lhe perguntar, já para tentar dar essa informação também antes da entrevista, o que é que tornou a sardinha tão comum atualmente, mas que antigamente era priorizada? O que é que a tornou mais comum? Agradeço a pergunta, agradeço o convite e cumprimento os telespectadores. Digo, a sardinha lata nasceu na França, nasceu nos meados do século XIX e era assim considerado um alimento de elite. O quê? Sim, pode olhar. Era assim considerado um alimento de elite, um alimento que era considerado apenas para os mais ricos, para a burguesia, e que inclusive foi um alimento consumido e da preferência de muitas casas reais, como a Casa Romanov ou então os de Savoia na Itália. E também foi um alimento que era muito consumido na corte de Napoleão III. A sardinha em lata, por ser um alimento que ainda hoje é confeccionado da mesma forma que era confeccionado nesta época, torna um alimento muito especial. E o que a tornou, o que deixou, o que fez com que ela deixasse de ser um alimento elitista, um alimento elitizado, não foi tanto a maneira como se deixou de confeccionar o alimento, mas sim as necessidades do povo. Antigamente, e principalmente na Europa, as classes mais populares alimentavam-se principalmente com os alimentos que vinham da sua agricultura de subsistência ou aqueles que trabalhavam nas grandes cidades urbanizadas e já industrializadas dos meados do século XIX. Alimentavam-se principalmente à base de ração, em alguns países, ou à base de alimentos que eram comprados em feiras locais e que vinham das regiões interiores. O que é que tornou a sardinha em lata um alimento específico para o povo? Foi também as necessidades que vieram da guerra. A sardinha em lata continua a ser, principalmente era um alimento muito monopolizado. As grandes mãos, a grande produção estava nas mãos de grupos muito específicos, grupos económicos muito específicos, na sua grande maioria franceses. O que aconteceu é que, com a participação da França na Primeira Guerra Mundial, principalmente na Primeira Guerra Mundial, mas também na Segunda Guerra Mundial, é que houve um abrandamento da agricultura e, como a sardinha em lata continua a ser um alimento muito produzido, passou não só a alimentar os soldados que iam para a frente de batalha, como também passou a alimentar as populações. Isso reduziu os preços. Ora, infelizmente, já não vivemos num clima de guerra, ainda que vivemos num clima de tensão. Pelo menos aqui neste lado da Europa, o alimento em si continua a ser um alimento específico para a classe popular, ainda que as empresas que o produzem estejam a apostar no sentido inverso, estejam meio que a tentar recuperar a nostalgia do que era uma sardinha em lata apenas para as elites. Obrigado. É interessante compreender a evolução da utilização da sardinha em lata e compreender a sua importância a nível cultural e a nível histórico. Passando para outro tema, passando para o tema pós-Segunda Guerra Mundial, como vocês também referiram na sua própria intervenção, nós tivemos o Tratado de Schuman, não é verdade? E eu queria lhe perguntar, no seu âmbito também enquanto conhecimento, enquanto ter estado fora e ter estado também em Bruxelas, ao fim de que esteve em Bruxelas durante uma longa estadia, eu queria lhe perguntar o que é que nota na nossa Europa, Portugal, também estando nessa União Europeia,
o que é que nota, qual foi a importância do Tratado de Schuman para o que nós temos agora como adquirido? Ora, noto que houve uma evolução desde o Tratado de Schuman, desde o Pacto do Carvão e Aço, a CEE, o Tratado de Maastricht e a atual União Europeia. Noto que houve cada vez mais um projeto de integrar os povos europeus. Existe, inclusive, até quem fala que apenas uma Europa unida pode fazer frente a grandes nações como a China, a Rússia ou os Estados Unidos, e apostam até num projeto federalista, numa quase união total com ainda mais integracionismo territorial e político dos Estados europeus. Ora, é muito interessante que o Tratado de Schuman não foi uma benesse que a França deu à Alemanha, mas foi sim uma maneira de tentar evitar um ódio entre dois países que já se odiavam há muitos anos. Não nos vamos esquecer que a própria história da unificação alemã, a própria história daquilo que é a Alemanha moderna, a Alemanha e a Alemanha contemporânea, passa por guerras e conflitos com a França. E que estes dois países, estas duas nacionalidades, durante muitos anos ensinaram-se a odiar. Na França, ensinava-se nas escolas a odiar os alemães, a ter sentimento de vingança para com, por exemplo, a anexação de Alsácia-Lorena, para ter um sentimento de vingança por causa da Primeira Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial havia muita xenofobia entre alemães que estavam na França, havia muito ódio para com a nacionalidade alemã. É interessante que uma Europa, e abrangendo outros casos, sem ser Alemanha e França, é muito interessante que uma Europa que durante muitos séculos andou a lutar entre si, inclusive houve um certo homem que disse que qualquer guerra na Europa era uma guerra civil. É muito interessante que um continente cultural que andou anos e anos em conflito, hoje seja um continente onde os países conseguem, independentemente das suas divergências, concordar em alguma coisa e concordar em cima de tudo que somos portugueses, somos espanhóis, somos húngaros, mas somos europeus. O Tratado de Schuman foi a faísca para o que conduziu para a condução do restante projeto europeu. Foi uma maneira de evitar a guerra, evitar uma nova guerra, já que o aço, o carvão e isso tudo são os elementos mais importantes para a indústria bélica. E sim, na altura, se calhar nos anos 50, não se imaginava uma União Europeia nos moldes de hoje, mas já havia, eu creio que já havia o sentimento de uma Europa mais unida, ou pelo menos uma Europa que se desse bem, para evitar os horrores que assolaram em menos de meio século o nosso velho continente. Obrigado. E também ouvi dizer que lá fora surgiu o interesse também pela data que está a se aproximar, 25 de Abril. Conseguiria explicar um pouco a importância de 25 de Abril para nós estarmos aqui agora? Ou, por exemplo, para que nós possamos estar num país livre? Ora, o 25 de Abril não foi uma revolução popular, foi uma revolução militar que depois teve o apoio popular. É interessante notar que a população portuguesa, ainda hoje e desde sempre, foi sempre uma população muito conformista, portanto, sim, temos que agradecer aos militares pela liberdade que nós hoje temos. Mas, sim, agora no plano da liberdade e da democracia, eu gostava de falar sobre outro ponto, que é o desenvolvimento. Há muitos saudosistas de Salazar que falam sobre a construção da barragem do Cabril, o fomento da rede rodoviária como grandes elementos do Estado Novo, ou até, inclusive, as reservas de ouro que Salazar proporcionou a Portugal. Pode-se falar de muita estabilidade, pode-se falar da estabilidade que foi alcançada pelo estadista, mas o que é facto é que Portugal era um país muito atrasado, era um país rural, era um país que, se não fosse pelo 25 de Abril, eu se calhar não estava cá, não tinha estudado, não tinha viajado e estava ainda na minha terra a cultivar, a viver da minha autossuficiência. Portanto, saindo do plano da liberdade, sim, é muito importante, mas como é um ponto que estamos sempre a tocar, indo agora ao plano do desenvolvimento, podemos sim agradecer o 25 de Abril pelas condições de vida que nós temos hoje. Ainda para mais, Portugal e os países dos PIGs, os países do sul da Europa, somos sempre populações que reclamam das suas condições de vida, mas há 50 anos atrás estávamos pior, há 40 anos atrás estávamos pior e apenas o 25 de Abril é que proporcionou
o nosso estilo de vida mais ocidental e um estilo de vida, acima de tudo, marcado por maior riqueza. Obrigado. E obrigado a gente que já tem estado connosco neste podcast.